Até dentro da cova, Deus tem poder de livrar eu e você da cilada dos inimigos. Às vezes eu e você tá dentro da cova e eu e você não sabe, mas Deus está livrando eu e você ali todos os dias. E quando ele quer mostrar o poder dele, aí ele permite eu e você ver o laço, eu e você ver a armadilha, eu e você ver a cilada, eu e você ver o erro, eu e você ver o mal. Quando ele quer mostrar a glória dele. Agora, quando ele não quer mostrar a glória dele, porque ele não precisa mostrar o poder dele para mim e você. Aí ele tira eu e você da cova que nós não vê. Ele dá livramento para minha vida e para tua vida que eu e você não vê. Ele tira eu e você do mal, desvia eu e você do mal. Dá livramento, socorre eu e você espiritualmente que eu tô falando, que eu e você nem vê. Porque é assim que ele faz. Agora, quando ele quer mostrar o poder dele por algum motivo, que aí é você que tem que pagar o preço para você saber o porquê, o motivo que ele quer, aí ele te mostra. E aí, quando ele te mostra, é porque ele está te convidando para um particular. Boa noite, amados irmãos, Pai do Senhor Jesus. Não poderia deixar de fazer uma live hoje para vocês no último dia do ano de 2025. E eu te desejo, daqui a pouco vai iniciar o ano 2026. E eu te desejo um feliz ano novo. Te desejo um 2026 cheio de paz, cheio de amor, de prosperidade. Que o Senhor guarda eu e você de todo mal. Que eu e você sejamos abençoados por Deus. Que eu e você recebemos direcionamento de Deus. E que eu e você estivemos com a visão espiritual aberta para nós receber os presentes de Deus de 2026. É isso que eu te desejo, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que Deus continua cuidando de mim e de você. Amém, em nome de Jesus. E hoje vamos dar continuidade no livro de Daniel, capítulo 6, para a glória de Deus. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre inicio o ano com alguma campanha e eu não podia deixar esse ano, né? Não podia deixar, porque no ano passado eu iniciei com a campanha de 40 dias. Esse ano eu fiz a campanha de 50, não deu para ir até o dia 1º. Mas por rotina de 6 anos que eu já estou nessa rotina, e agora ao vivo com vocês, fazendo live, eu não posso deixar de continuar a minha meta que eu fiz aqui caladinha, só eu e Papai do Céu, quando ele me mostrou o laço do inimigo para ter intimidade comigo, eu entendi o recado dele e estou na posição até hoje que ele quer. É isso que eu te desejo em 2026. Que ou você chama papai para um particular, ou ele te chama para um particular. E que você seja sábio, que você seja mulher sábia, que você seja homem sábio, para entender os recados de Deus, para entender o desejo dele e nós esperar. E quando eu e você não souber, e quando eu e você tiver dúvida, que eu e você ore por estratégia, por paciência, por sabedoria, para que a gente suporte o processo e só age 100% à vontade de Deus. Amém, não, Jesus? Então pegue sua Bíblia, que é a palavra que o Senhor nos deu para eu iniciar essa leitura do capítulo 6. Tá no livro de Isaías. Eu vou falar baixinho, porque é à noite, né? Para não incomodar os vizinhos, né? Então vou falar baixinho. Ai, gente, nem conto para vocês. Amanhã eu posto um vídeo para vocês. Papai do Céu me deu meu vidro. Quero agradecer vocês que me abençoaram com R$ 1. Teve gente aí que depositou R$ 5. Minha irmã me pagou uma conta de 145 e eu completei com o de vocês e eu acho que algum troco do meu dinheiro. E aí eu coloquei meu vidro hoje de 180. Oh, mas eu tô tão feliz com o meu vidro. E o bom era o vidro do meu sonho. Porque há 6 anos atrás eu não coloquei ele porque eu não tinha condição. Aí eu botei o mais barato. Foi R$ 70 há 6 anos atrás.
E o que eu queria do meu sonho era mais. E aí eu vi que eu não tinha condição. Aí eu fui correr vender hidratação todo dia para eu fazer os R$ 70 do meu vidro sem ser do meu sonho. Mas glória a Deus com tudo que aconteceu aí. Hoje eu botei o meu vidro do meu sonho de R$ 180. Eu quero agradecer vocês que depositaram R$ 1, R$ 5. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, lógico, porque foi Ele que me deu. Eu vendi para minha irmã, ela me pagou, mas foi Deus que tocou no coração dela, foi Deus que abençoou ela para ela continuar, para ela comprar coisa nas minhas mãos. Amém? Então eu te agradeço em nome de Jesus, você que me abençoou. E amanhã eu faço um vídeo para vocês e mostro para vocês o meu vidro. É porque hoje eu não tive tempo, tá bom? Eu fiz um vídeo só dele quebrando, mas o novo eu ainda não fiz. Mas amanhã eu prometo que eu faço, tá bom? Então, a palavra, então, por isso, é um dos motivos que eu tô fazendo live hoje. Eu tô doente, viu? Por isso que eu não fiz de manhã, dei diarreia. Comi aquele frango ontem do churrasco, me deu diarreia de novo, não vomitei. Então, eu creio que é porque eu tô nessa mudança de cozinhar no carvão. Eu vou acreditar, eu vou manipular minha cabeça, que é isso. Eu vou me manipular hoje. Que eu dei diarreia, não foi inveja, porque a inveja ela causa diarreia em nós. A inveja causa vômito, a inveja causa fraqueza, a inveja seca os ossos. Mas eu vou acreditar que não foi essa tal inveja que fez eu dar diarreia no primeiro churrasco, depois de 6 anos, morando dentro da minha casa. E só eu e meu filho. Então, vou acreditar que não foi essa tal inveja, não. Porque eu tô tão feliz, tão realizada por Deus, que eu não tô nem aí com a diarreia e com a inveja. Amém, em nome de Jesus. Então, pegue sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Não, capítulo 51, de versículo 5, para a glória de Deus. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. O Senhor está dizendo, você que está esperando justiça, aguarde, continua, porque perto é a justiça dele na tua vida. Ele está dizendo aqui que quem faz justiça é ele. E quando ele diz, perto está a minha justiça sobre a tua vida, perto está a minha justiça sobre a tua família, perto está a minha justiça sobre a tua casa, perto está a minha justiça em toda injustiça que fizeram na tua vida. Eu tomo posse da justiça de Deus na minha vida, na minha família, no meu filho, para a glória de Deus. Vocês perceberam que minha olheira diminuiu? Pois é, tô dormindo. Tô com 3 dias que eu tô dormindo mais cedo, justamente para ela sair. Eu não tô batendo a meta nos canal, mas também não tô nem aí. Eu quero limpar minha olheira. Amém, em nome de Jesus. Tem certas coisas que não vale a pena a gente perder nossa saúde. E aí, até não valer a pena, é melhor que a gente cuida da nossa saúde, não é verdade? E o Senhor está dizendo, eu julgo os povos, eu julgo o teu inimigo, eu julgo tua causa, eu julgo teu processo, eu julgo tudo, eu julgo nações, eu julgo países, eu julgo cidade, eu julgo povo, eu julgo tudo. E nada passa despercebido. E quando Deus se levanta para pesar na balança, ele pesa tudo medidinho. Não tem 1 grama que fica... que Deus não vê o peso. Não tem 0,1% de grama, de centímetro, de milímetro, de quilo que passa despercebido na balança de Deus. Porque a balança de Deus na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos inimigos, seja carnais, seja espirituais, é medida, é peso sobre medida. Amém, não, Jesus? E aí pegue sua Bíblia para nós ler o capítulo de Daniel, de número 6,
para a glória de Deus, tá bom? E aí Deus vai te tirar da cova dos leões com vida. Deus vai te dar vitória. Tu vai iniciar 2026 com vitória, de posse de vitória, de posse de livramento para a glória de Deus. Amém? Uns porque eu tô aqui pagando preço para receber livramento. Outros porque vão me assistir e Deus vai ver que em vez de você ir para a festa, você me assistiu. E outros pela misericórdia de Deus. Amém? São os 3 motivos que você vai receber vitória. Alguns porque eu estou pagando o preço pela tua vida, outros porque tu parou aqui para me assistir ao invés de ir para as festas, e outros pela misericórdia de Deus, ele te dá livramento. E ninguém tem a ver com isso, tá bom? Então, Daniel, capítulo 6, de versículo 1 em diante. Daniel na cova dos leões. Entendeu aí por que eu botei o título? Que tu pode estar dentro da cova, mas Deus te tira com vida. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, o príncipe e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nele culpado, nem culpar. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei, Dário vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram conselhos a fim de estabelecerem um editor real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer cai por terra diabo em nome de Jesus, uma mosca aqui, que nem é hora de ter mosca, e um bichinho aqui, aí eu entendo que é o inimigo. O inimigo usa bichos, ele usa inseto, ele usa animal, ele usa bicho, o inimigo também usa, assim como Deus usa, o inimigo também usa para atrapalhar. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Agora, pois, ó rei, não, é o 7. Todos os príncipes do reino, dos prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um editor real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. Por esta causa, ó rei, o rei Dário assinou esta escritura e edito,
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Fora havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual glória a Deus, todo homem que fizesse uma petição a qual Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aquele homem foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se puder mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente servis, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Glória a Deus, aleluia. E pela manhã, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. E chamando-o à cova, chamando-o por Daniel, com voz triste e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões. Perdão aí, meu filho está aqui do meu lado, viu? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Ó meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim
inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles ainda não tinham chegado ao seu apoderaram. Calma aí, mas irmão, que tá... Cadê? Me mostra. Cadê? Tá rasgadinho aqui no lugar. Vem aqui. Chegando a fundo. Perdão. Meu filho me ajudou aqui. Chegando a fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Pai Senhor Jesus, você que está aí ao vivo, seja bem-vindo. Feliz ano novo para você. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremerão. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Cai por terra, diabo, eu te repreendo com tua pombagira voadeira, Satanás. Eu te repreendo do forro do meu quarto, diabo. Eu te repreendo dessa live. Eu te repreendo dessa vida. Eu te repreendo dessa alma. Eu te repreendo desse corpo. Eu te repreendo dessa casa. Cai por terra, diabo. Não resiste o poder de Deus, Satanás. Não resiste a ordem de Deus, diabo. Eu te repreendo que tu sai desse corpo. Pombagira esfregadeira. Pombagira voadeira. Espírito de prostituição. Eu te repreendo desse corpo para nunca mais voltar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. É para sempre, permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Glória a Deus. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas do céu e na terra. Ele livra Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e o persa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui encerra o capítulo de Daniel. E eu vou dar uma pincelada, uma explicadinha rápida. Porque eu tô com fome. Oh, meu Deus, porque meu filho tá dizendo que meu filho, mamãe, eu tô com fome. E ainda tenho que dar janta pro meu filho. Eu não queria dormir antes de fazer a vontade de Deus, porque eu não fiz de manhã porque eu estava dodói. Mas hoje eu me recuperei e eu não podia finalizar 26 sem agradar o coração do meu Pai, que agrada o meu coração também. Então, Daniel, ele era um homem poderoso, porque o rei Dário
amando de Deus, tornou Daniel poderoso. Porque no capítulo 1, Daniel perdeu tudo. Chegou no castelo do rei Nabucodonosor sem nada. Sem nada. No 2, Daniel livrou Nabucodonosor, interpretou o sonho. Aliás, não foi nem Nabucodonosor, foi os encantadores. Então, no 2, Daniel ajudou os encantadores, porque eles iam ser mortos. Porque o rei Nabucodonosor disse que ele não prestava para nada. Humilhou ele. E aí o 2, Daniel salvou a vida desses homens. Mesmo eles servindo os deuses de Baal, mas a vida de Daniel salvou a vida desses homens. Encantadores, magros, bruxos, príncipes e etc. No 3, Daniel, a vida de Daniel, porque ele elegeu, né? No 2, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele ganhou um cargo muito bom de Nabucodonosor. Aí no 3, a vida de Daniel abençoou os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Porque eles se tornaram prósperos. Através da vida de Daniel, os 3 amigos dele também foram abençoados, porque o rei Nabucodonosor abençoou eles e tornaram eles prósperos. Então, no 4, foram jogados na fornalha de fogo. Não, no 4 é o edito do rei e o seu sonho, uma árvore grande e a sua loucura. Então, no 4, Nabucodonosor teve outro sonho perturbador, que perturbou a alma dele. Grande. E aí, o que acontece? Daniel interpreta o sonho dele. Então, no 5, Deus cortou a árvore de Nabucodonosor. 5? Não, o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Então, aí Nabucodonosor foi comer pó, capim, junto com os bois. Mas isso aqui ainda no 4. Então, no 5, Nabucodonosor comeu capim. Capim, porque para Deus tratar eu e você, primeiro ele tem que quebrar nós. Se nós estamos servindo o inimigo, se nós estamos fazendo a vontade do inimigo, igual Nabucodonosor estava servindo a vontade do inimigo, então para Nabucodonosor ser liberto, para eu e você ser libertos, Deus primeiro tem que quebrar nós, tem que limpar nós, tem que purificar, tem que consagrar. E aí eu aconselho que você seja obediente, para que Deus venha ter misericórdia. E não faça eu e você comer capim igual ele fez Nabucodonosor. Tem muita gente aí que perderam casa em enchente, que teve tornado. Mas Deus me fez saber que tudo isso é a desobediência. É a desobediência. É a desobediência do homem que causa tudo isso aí. É Deus castigando, é Deus punindo, é Deus quebrando, é Deus pedindo conserto, é Deus pedindo para respeitar ele. E se não respeitar ele, respeitar os que servem ele, os que pagam o preço para ter ele. Porque você pensa que servir Deus é coisa boa, é coisa fácil, né? Não, meu amor. Olha, 6 anos sem fazer churrasco. 6 anos sem comer churrasco. Um churrasco que eu fiz para comemorar minha casa, 6 anos morando dentro dela. Eu fiz um churrasco para comemorar uma casa 6 anos. Para comemorar o aniversário do meu filho de 6 anos, que eu nunca fiz um bolo para ele. Para comemorar uma calçada que eu fiz depois de quase 1 ano e ainda nem terminei. Eu amanheço doente, vomitando e com diarreia. E aí? Aí você pergunta, é castigo de Deus? Não que eu estou obedecendo a Deus esses 6 anos. Mas é porque o inimigo tenta atrapalhar as vitórias de Deus na minha vida e na tua vida. O inimigo tenta atrapalhar a felicidade que Deus quer botar no meu coração e no teu. E aí, se nós não estiver na posição, nós adoece, nós recebe seta. Tá entendendo? Então é por isso que eu e você tem que ter a misericórdia, a presença e a graça.
Agora, no capítulo 6, Deus fez Nabucodonosor comer pó, comer capim de boi, junto com os boi. No capítulo 6, Daniel, os inimigos de Daniel planejaram esse tempo todo destruir Daniel. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, destruir Daniel. Não conseguiu. Quanto mais os inimigos se levantavam contra Daniel, mais Deus justificava Daniel. Mais Deus dava poder para Daniel. Mais Deus exaltava Daniel. Mais Deus abençoava Daniel. E aí, eles foram armar um laço. Ele disse, olha, esse Deus de Daniel é poderoso. Nunca nós vamos destruir Daniel. Nós temos que fazer alguma coisa. E se nós botar uma lei que se não adora a estátua, o rei Dário joga na cova dos leões para morrer vivo. Mas nós vamos fazer isso de propósito para prejudicar Daniel, porque eu tenho certeza que Daniel não vai se curvar ao Deus de Dário. Eu tenho certeza que Daniel não vai se ajoelhar àquela estátua. E aí nós pega o bobinho, e aí nós pega ele, e aí ele é jogado na cova, ele é comido pelos leões. Nós não vamos ser culpados pelo rei Dário pela morte dele de assassinato. Nós não vamos ser culpados, porque ninguém vai desconfiar que nós fizemos isso de propósito, para prejudicar Daniel com inveja dele. Olha o plano maligno dos inimigos dele. E Deus contemplando. Às vezes, o teu inimigo planeja o plano maligno contra a minha vida e a tua vida, e ele acha que Deus não está vendo. E ele acha que Deus não está contemplando. Mas Deus vê todas as coisas, debaixo do sol e da terra, debaixo nas profundezas do inferno, nas profundezas das águas. Deus vê todas as coisas. E ele age e há tempo debaixo do sol e da terra para Deus agir em todas as coisas. Às vezes ele não age, não é porque está castigando ou porque nós estamos pecando, não. Às vezes Deus não age é porque ainda não é hora. É porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de vitória, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ser feliz, há tempo de ganhar. Não é? E aí, eles achavam que no fato de Daniel cair na cova, é porque Deus não estava com ele. Mas há tempo para todas as coisas. Deus queria glorificar o nome dele. Daniel estava dentro da cova, mas não morreu. Daniel entrou dentro da cova, mas não morreu. E Daniel disse que seja feita a tua vontade, Deus. Aí fizeram um decreto. Olha, rei, aí foram manipular o rei. Espírito de manipulação. Foram manipular o rei. Olha, rei, nós fizemos uma lei. Fizeram lei para te roubar. Fizeram lei para te prejudicar. Mudaram decreto para te roubar teu direito. Mudaram cláusulas. Atualizaram cláusulas. Aproveitaram para te roubar, para te prejudicar. Mas Deus está dizendo, não se preocupa não, que quando eu me levantar, eu toco fogo em papel, eu toco fogo em assinatura, eu toco fogo em computador, eu toco fogo em tudo. Hoje eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um histórico patrimônico antigo que foi destruído por um vento. Aí a pessoa filmando e quase chorando, dizendo, olha, perdemos tudo. Ficou uma bagaceira, o teto desabou. Mas ali Deus não me fez ver que foi obra de bruxaria. Eu senti que foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Não foi coisa não foi coisa do inferno. Não foi coisa do inferno. Tipo, não foi um pozinho de pemba que jogou lá. Não foi um brilhozinho que jogou lá. Não foi uma terra de cemitério que jogou lá. Não foi. Não foi uma bruxaria que fizeram. Não. Enquanto eu assisti o vídeo, Deus me fazia arder no coração que ali foi a ira dele. Por algum motivo que ele não me mostrou. Por algum motivo que ele não me mostrou. Então, foram lá. Olha, rei. Rei,
nós fizemos um decreto que o Senhor vai amar. O Senhor já tem poder, o Senhor já gosta de poder, o Senhor já é autoritário, o Senhor já manda e desmanda e faz e desfaz. E agora o Senhor vai fazer mais ainda. E é para honrar o Senhor. O rei disse, cadê? Olha, uma lei que quem não adorar o Deus do Senhor, a santa do Senhor, aquele Deus, aquela estátua, o Senhor joga na cova dos leões, porque desobedeceu a ordem do Senhor. O decreto dizia que não era para servir nem estátua, era para servir só o rei. Não era para servir nem estátua. Meu filho Deus. Aqui, é porque eu acabei de ler o capítulo, mas eu não lembro. Mas glória a Deus, meu filho. O decreto dizia que não era para adorar nem a estátua do castelo, nem Deus. Era para adorar só o rei, só o rei. Pronto, amados irmãos. Meu filho já assistiu o filme, já leu a desenho, essas coisas e tudo. Eu li o capítulo, mas não lembro desse versículo. Mas eu confio no meu filho. Então, o decreto era para adorar o rei. Era para exaltar o rei Dário. Era para exaltar o rei Dário. Aí, olha só. Na realidade, foram de propósito, foi uma cilada, foi uma emboscada, foi uma armadilha para matar Daniel, para jogar Daniel na cova dos leões, destruir Daniel. Mas Daniel era um homem de oração. Ele estava velhinho, mas tinha moral com Deus. Estava sem força, cabelinho branco, mas tinha moral com Deus. Era um homem muito amado pelo céu. Como diz aí, homem muito amado pelo céu, que foi assim que o rei Dário chamou ele, quando foi lá pegar ele na cova dos leões. Dário assinou. Tá bom, se é para me adorar, se é para me exaltar, vou assinar. Assinou. Quando chegou na hora lá da fila, para todo mundo adorar, Daniel, sinto muito, rei. Não vou fazer isso, não. Rei, eu só me ajoelho pro meu Deus. Rei, eu só beijo o meu Deus dessa forma aí. Eu só adoro dessa forma aí que o Senhor quer que eu adoro. O Senhor, o meu Deus. O Senhor, sinto muito, mas eu não vou... Meu filho tá me entriscando aqui. Ele vai fazer eu ler o versículo de novo, procurar. Tá trocando as histórias, mano. Ele disse que eu tô trocando as histórias. O que é, meu amor? Quem fez filho foi Nabucodonosor. Hã? Quem fez filho foi Nabucodonosor. Mas o rei, Daniel, tu tem que ler aqui o capítulo. Mas o rei, Daniel, mas teve lá o banquete para... Teve algo, uma... Na verdade, deixa eu ver o que teve. Dizia que em suas casas eles não deviam adorar Deus, mas somente ao rei. Entendeu? Gente, eu vou procurar bem aqui o versículo. Para mim conferir aqui o que Daniel tá dizendo. Não duvidando do meu filho, né? Porque Daniel não chegou à presença do rei para dizer isso. Procura aí o versículo que fala. Fala o quê? Que ele assinou o decreto. Procura. Que assinou o decreto? Meu filho vai procurar o versículo para eu ler de novo. Então, o que acontece? Daniel não quis adorar. Daniel não quis adorar o rei. Perdão, aí minha unha tá pretinha, mas é porque eu acendi o carvão hoje, não limpei minha unha. Perdão aí, viu? É assim mesmo. Mão de trabalhador é assim mesmo. Aí o que acontece? Daniel não adorou o rei. Aí sabe o que aconteceu? O rei disse, Daniel, faz só para mostrar, Daniel. Porque eu assinei um decreto, Daniel, que se tu não fizer isso, Daniel, eu vou ter que te jogar na cova dos leões, Daniel. Daniel, rei, ou não. Daniel, eu não posso passar por cima de minha ordem, Daniel. Se eu passar por cima de minha ordem, eu vou perder minha moral, Daniel. O rei não queria jogar Daniel na cova dos leões. Não queria. O rei não queria fazer mal para Daniel. Mas ele era obrigado porque ele assinou. E como ele assinou, ele tinha que cumprir a ordem dele. Porque senão ele ia perder a moral, ele ia perder a autoridade dele, ele ia perder
o poder dele, aquela glória que ele recebia do povo, o medo, sabe? Que ele era rei, tinha que ter medo dele, sabe? Tinha que obedecer. Daniel disse, o senhor pode me jogar na cova, não vou lhe obedecer não, pode me jogar. Eu fazer isso aí que o senhor quer é desagradar o meu Deus, que me deu tantos livramentos. Do nada me transformou em tudo. Me livrou. Me usou para interpretar aqui, tantos ó, sonhos de reis. Edito Real, ó. Pronto, me dá aí. Bem aqui, ó, Edito Real. Capítulo 7, versículo 7. A partir daí, então, vou repetir. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Cadê? Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um editor real e fizessem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Pronto, é verdade. Eu conferi. Tinha que ser o rei. Tinha que adorar o rei mesmo. Tinha que adorar o rei Dário. Já confirmei. Meu filho tá certo. Perdão aí eu ter confundido aí as bolas. Então, o que acontece? Daniel não adorou. Daniel não obedeceu à lei do decreto. O rei Dário não servia a Deus nenhum. E aí, olha, Daniel, perdão aí, meu filho está intercedendo por mim. E aí, se meu filho está intercedendo por mim, eu abro a boca. Olha só, o que acontece? O Daniel não adorou. Daniel não deixou de desagradar a Deus, com D maiúsculo. Aí o rei Dário jogou Daniel na cova dos leões. Mas o que acontece? O rei passou a noite todinha triste, nem dormiu. Nem participou daquele banquete que ele tinha feito, aquela festa, aquela consagração toda por aquele decreto, né? Ele não participou não, porque ele ficou triste, porque ele não queria matar Daniel. Ele não queria trair Daniel, né? E que ele assinou aquele decreto porque ele nunca imaginou de fazer mal a Daniel. Ele achou que não tinha nada a ver Daniel. Daniel não podia adorar outros deuses, mas adorar ele achou que não era tão assim para Deus. Que aí adorar o rei Dário entra naquele negócio lá de não adorar imagem de escultura e ídolos. Então, a estátua de Nabucodonosor é imagem de escultura. E adorar o rei Dário é ídolos. Você que bota um cantor acima de Deus. Eu vou pagar 1 milhão para ir pro show do meu cantor fora do Brasil. E você não leva... E você não vai num show gospel levar 1 quilo de alimento para dar para pessoas que estão passando fome e que os pastores recardam dão. Você não vai num show gospel para pagar 1 quilo de alimento. Mas você paga 1 milhão por um ingresso de um cantor para ir para tal lugar. Isso aí é ídolo. Tu tá adorando o ídolo que é o cantor. Eu não tô dizendo que você não tem que pagar um preço para ir para um show gospel, para ir para um cantor que você gosta. Não tô dizendo isso. Mas você não pode fazer sacrifício para ir para aquele show. Porque aí você vai entrar na balança de Deus, no mistério de adorar ídolos. Então, foi por isso que Daniel não se prostrou à ordem do rei. Porque se Daniel tivesse se prostrado à ordem do rei Dário, Daniel ia adorar um ídolo. Quem era o ídolo? O rei Dário. O rei Dário. E aí, o rei Dário, como não tem intimidade com Deus, não sabia disso. Não sabia disso. E aí, o que acontece?
Daniel é jogado na cova dos leões. Deus ordena os anjos para botar os leões para dormir. E Daniel junto também. Então passaram a noite todinha. 3 leões, faminto, vivo. 3? E Daniel. Não era 3, não. Eram 4. Ah, eram 4. Eram 2 fêmeas e 2 machos. Ah, perdão, meu filho disse que era 4. Eu não lembro aí quantos era. E nem sei se a Bíblia diz também, não, né? A Bíblia não diz não, a quantidade. Ah, então se a Bíblia não diz, é 3 leões, que eu já ouvi pessoas dizendo. Então, o que acontece? O anjo deu livramento para Daniel na cova dos leões. Daniel passou a noite todinha. É igual Deus vai livrar da pombagira chupadeira aqui, ó. Do mamilo direito. Tu que entrou, tu mandou para mim. Tu mandou para mim essa pombagira chupadeira para agarrar no meus peitos, que o demônio tá no poste da minha casa. E também foi botado na minha cama, que eu já quebrei ela todinha. Os resíduos dela, da minha cama de bloco, tá na minha calçada. E hoje eu quebrei o vidro. Acabei de quebrar o restante do vidro, que tinha essas pombageiras entrando. Que tu aí que entrou, tu faz parte delas. É, tu que entrou aí. A cará. Tu faz parte dessa panelinha, porque essa mesma pessoa que me deu esse prejuízo no vidro, que eu já entreguei ela na mão do Senhor hoje, já botei meu vidro novo, entreguei na mão do Senhor e botei uma pedra nisso e vou botar, que é para Deus agir, que é para Deus fazer justiça. O vidro já saiu hoje, viu? Muita gente já espirrou hoje as pombageiras desse vidro. Muita gente já espirrou a pombagira do desespero que estava nesse vidro, que estava aí na minha porta. Então, e Deus me deu livramento de morte. Porque no momento que o homem estava botando o novo vidro hoje, que eu saí para fora para varrer a calçada. E quando eu disse a ele, pega o vidro e bota para dentro, que é para nenhum cão tirar uma foto do meu vidro e consagrar demônios. Porque eu já sei como é que as palhaçadinhas agem. Eu já sei como é que as palhaçadas agem na porta da minha casa. Aí o rapaz foi lá pegar o vidro, botou para dentro. E eu fui varrer a calçada, que é para tirar toda a terra de cemitério, todo o brilho, que era para não conectar a pombagira com o jovem, nem comigo. Mas no momento que eu estava varrendo, Deus me deu um livramento de um tiro no glúteo direito e um tiro em outro lugar que eu não lembro. Que eu não lembro outro lugar. Eu só me lembro o do glúteo direito porque eu senti a dor. Eu senti a dor. Eu senti a dor quando bateu no meu glúteo. E aí eu sentia a bala entrando e ficando dentro de mim. É assim que Deus me mostra as visões, para eu saber. E aí, meu amor, Deus diz, quando eu te mostrar essas visões também, tu vai entrar em desespero, igual tu fez minha serva entrar em desespero. Porque não é normal não você saber que tem uma pessoa querendo te matar dia e noite e tu confiar em Deus. E tu já foi em delegacia, já disse, já fez tudo. Então, meu amor, não é todo mundo não que tem sangue nas veias para esperar uma pessoa calcular o mal contra a tua vida dia e noite, não. Mas olha, Deus vai permitir tiro na calçada de uma dessas pessoas e o vento preto na casa da outra pessoa. E a polícia prender a outra pessoa. Essa panelinha desses crimes aqui na minha porta. Aí eu só agradeci a Deus pelo livramento e entrei para dentro. Eu não entrei na hora que mostrou o tiro, não. Quando mostrou o tiro, eu intercedi, eu orei, eu repreendi, chamei Deus para me dar livramento. Aí quando eu entrei, eu agradeci. Aí o rapaz trocou o vidro todinho. Aí quando eu encostei, aí quando os rapazes foram embora, que eu agradeci, que eu abençoei eles, e disse que papai do Senhor abençoa vocês e um feliz ano novo, e muito obrigada.
Quando eu entrei para dentro, o vidro tava... Eu vi uma manchinha branca no vidro. E eu achei que era sujeira. Eu disse assim para ele, tu limpa o vidro? Que o vidro tá sujo. Aí ele disse, tá bom, ele limpou. Mas quando eu fui ver o vidro, agradecer a Deus, aí eu vi uns pinguinhos brancos. Aí eu vi que era como se tivesse feito um borrifador assim. Tivesse xeringado, tivesse tirado o preto do fumê do vidro. E aí eu disse, ou foi de propósito, consagrando meu vidro a demônio, amaldiçoando meu vidro, ou foi erro lá na fábrica lá. Eu vou ligar pro rapazinho para ele resolver esse problema. Porque se eu tivesse visto antes, eu tinha pedido desconto, senão eu não ia pagar o valor, os 180. Aí, mas glória a Deus, eu conversei com o rapazinho, ele disse, tá bom, irmã. Tá bom, irmã, eu vou conversar com o rapaz que botou o vidro para ver se ele dá um desconto pra irmã, tá bom? Aí pode ter sido alguma coisa mesmo na hora de fazer o trabalho deles lá, que deve ter caído alguns pingos de água. Vou falar com eles. Mas o pingo de água foi borrifador. Porque eu tenho um borrifador. E eu sei. Eu tenho um borrifador que eu defino meu cabelo. E eu sei o que é pingo de água de borrifador e pingo de água que joga, que cai. É bem redondinho, bonitinho. Buraco de borrifador. Por isso que eu digo que pode ter sido de propósito, né? Mas o importante é que eu pedi a ele o desconto. Eu falei para ele e eu disse para ele que eu não reclamei antes porque eu achei que era sujeira. Aí eu pedi pro rapaz limpar. E meu filho viu quando eu pedi o rapaz para limpar. Tem umas manchinhas aí, limpa aí, que é ruim para eu limpar com ele colado. Ele disse, tá bom. Aí eu dei o pano e ele limpou. Mas depois eu vi isso. Mas só que antes de eu falar isso com o rapaz, ele disse, tá bom, irmã, eu vou pedir desconto pra irmã, tá bom? Eu disse, tá bom. E eu disse pra ele, e se ele descontar, já deixa aí na casa, porque aí eu vou precisar de mais serviço de vocês aqui, porque não vai parar por aí. Aí eu já tenho aí na casa e você já bota aí nos próximos serviços, dando desconto. Amém, ele disse, tá bom. Pronto. Só que antes de eu mandar mensagem para eles, quando eu encostei no canto da sombra preta, que foi o casal da direita que botou esse demônio na minha casa, e onde Deus mostrou Raimundo Pimentel, meu irmão, jogando na terra do cemitério, e o pai do meu filho também nesse mesmo lado, quando eu encostei nesse canto, que é onde está minha câmera, eu olhei para um monte de vidro no chão, o caco de vidro. Aí quando eu olhei para o caco de vidro, aí Deus me fez eu sentir cheiro de sangue no meu nariz, só que o cheiro de sangue era na casa da pessoa que quebrou meu vidro. É como se eu olhei pro vidro, aí Deus me fez eu sentir cheiro de sangue, e aí Deus me fez saber que o demônio já estava lá na casa da pessoa que quebrou meu vidro. Você entende? Aí eu só entreguei na mão de Deus. Eu não repreendi o demônio de derramamento de sangue da casa dela, não. Eu não estou mais pedindo misericórdia para esse povo, não. Agora eu estou entregando na mão de Deus. Aí como eu não vou mais pedir misericórdia para esse povo, que em outros tempos eu ia dizer, sai daí, diabo, pega teu derramamento de sangue, pega tua feitiçaria, pega tua bruxaria, e eu te repreendo em nome de Jesus. Em outros tempos eu fazia isso. Mas hoje eu só entrego na mão de Deus. Eu entrego na tua mão. Que seja feita a tua vontade. Porque Deus sabe. Porque se eu ficar repreendendo demônio de inimigo, nunca que Deus vai agir. Nunca que Deus vai me tirar da prova. Nunca que eu vou sair do processo. Nunca que Deus vai castigar meu inimigo para me dar paz. Se eu sempre ficar intercedendo pela vida dele, expulsando demônio da vida dele. Entende? Então, sem eu entender, aí até eu entender, se eu olhar pro caco de vida, e Deus diz, pronto, te dei livramento, derramamento de sangue, e já mandei o demônio para quem mandou. Eu entendi isso. Mas aí, o tiro no meu glúteo, né? E aí, Deus me fez saber que foi quando eu olhei para um monte de caco de vidro no chão quebrado. Eu disse, então, o espírito de tiro estava nesse vidro.
O espírito de Tiro estava nesse vidro. E aí quando Deus me mostrou, perdão aí que eu fui dizer um negócio aqui pro meu filho. Tem certas coisas de eu e meu filho que nós faz código. Amém, Daniel? Então, é assim. Então, eu senti esse cheiro de sangue. Tá. Eu senti esse cheiro de sangue. E aí, eu entreguei na mão de Deus só. Eu disse, eu entrego nas tuas mãos, paizinho. E pronto. Repreendi da minha casa. Eu repreendi da minha casa e entreguei na mão de Deus. E já era para eu ter pegado os cacos de vidro e já ter jogado para fora. Já era para eu ter feito isso. Que logo, logo eu varri. E eu até saí fora, mas esqueci de levar os cacos de vidro. E já era para eu ter tirado para fora logo. Se era no vidro. Que aí já entregar a cruz para quem mandou para mim. Amém, em nome de Jesus. Então, é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Então, eu só sei que eu fiquei aqui dentro da minha casa. Recuada, dentro da cova dos leões. Com medo. Com medo de pessoas até derrubar a casa em cima de mim. A fúria do diabo grande contra a minha vida. E aí eu intercedendo que era pro diabo não usar ninguém contra a minha vida. Foi o processo que eu passei esses 6 anos aqui dentro dessa casa. Mas Deus me deu vitória. Mas Deus me dá vitória. Ó meu vidro aí hoje. Olha aí, ó. É luta, diarreia, mas olha uma vitória. Diarreia dia 25, vomitando dia 25, diarreia dia 31, mas olha aí minha vitória aí, meu vidro. Agora eu vou dormir em paz, sabendo que minha porta não tem buraco nenhum e que dificultou o acesso pro inimigo. Porque do jeito que ela tava com o buraco, podia botar uma mão e fazer alguma coisa, né? Mas, glória a Deus, o vidro me deu essa paz novamente. Que quem dá paz é Deus. Mas não vou ser hipócrita de dizer que eu vou ficar no meio da rua, sabendo que tem pessoas fazendo mal para mim, e eu vou ficar 100% sem ficar preocupado, sem vigiar e sem cuidar de mim. Né? É assim. Então, nós somos falhos. E o que nós não vê nos causa medo e preocupação. Mas não se preocupa, que Deus está no controle. Deus vai tirar o medo, Deus tira a preocupação, Deus tira tudo. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu te desejo um feliz ano novo, um 2026 abençoado, que Papai do Céu nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal. Toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a tua vida, não prosperará. Pai amado, Pai santo, Pai querido, peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pensamentos e palavras ditas que desagradou teu Espírito Santo de Deus. Meu amado, eu te agradeço por todos os meus seguidores, pelo pão de cada dia, pelas nossas vestes, pelos livramentos, pelas vitórias, pelos livramentos dados e revelados, pelos livramentos dados e não revelados, pelas vitórias que o Senhor já nos deu, pelos livramentos que o Senhor ainda vai nos dar, pelas vitórias que o Senhor ainda vai nos dar. Eu agradeço em nome de Jesus, meu amado, que o Senhor continue conosco, que o Senhor permaneça conosco em 2026, que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando, nos socorrendo, que o Senhor continue providenciando tudo para a minha casa, minha família, em nome de Jesus, que toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, magia negra, voodoo, candomblé, toda ação macabra, toda ação diabólica, todo encantamento, toda amarração, toda maldição hereditária que seja desfeita, que o Senhor entra na vida desse homem, quebra essa maldição hereditária, que o Senhor entra na loja dessa mulher, quebra todo o pó de pemba, todo o espírito de tranca-rua, toda a miséria, querendo deixar essa mulher na miséria para ela fechar essa loja dela, que o Senhor visita a loja dessa mulher, que o Senhor, meu amado, visita essa criança, desfaz toda a obra maligna das trevas, que o Senhor acampa anjo do lado dessa criança, meu amado, que o Senhor acompanha anjo aqui ao lado do meu filho, ao lado da minha casa, ao lado da minha vida, que o Senhor acompanha anjo ao lado da minha mãe, livrando ela de toda feitiçaria, toda bruxaria, toda obra maligna das trevas, tudo que não é do Senhor, toda cilada, toda emboscada, toda maldição hereditária, toda seta de inveja, toda seta de traição
contra nossas vidas. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus Cristo desfaz obra de bruxaria, o sangue de Jesus Cristo consagra, o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos salva, nos liberta de todo mal, de toda manipulação, em nome de Jesus. Amém. Então, deixe seu tec-tec na telinha. Se sentir desejo no coração de seguir, se Deus tocar no teu coração, me segue em nome de Jesus. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro, que Papai do Céu possa te abençoar, que possa não faltar nada na tua mesa, na tua casa, em nome de Jesus. Que Papai possa realizar todos os teus desejos, teus sonhos, teus projetos, em nome de Jesus. Deixe seu tec-tec na telinha, compartilhe essa live para o Facebook entender que essa live é um conteúdo bom, que pessoas recebem coisas boas, que pessoas recebem livramento, para que alcance mais vida e que você possa abençoar meu canal em nome de Jesus. Amém? Então, que Papai do Céu possa nos livrar de todo espanto noturno, toda bala perdida, todo fake news, todo hackeador, toda cilada maligna para roubar o que é nosso, que Papai nos livra em nome de Jesus. Que Papai possa esconder eu e você dos invejosos. Que Papai possa esconder eu e você dos bandidos, dos ladrões, daqueles que armam laço, daqueles que dão rasteira, daqueles que humilham o povo. Que eu e você, que Papai esconde eu e você embaixo das asas dele. Como diz o Salmo 91, que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que eu e você continua descansando nas mãos do Senhor. Choveu ontem chuva grossa e os buracos dá para botar uma mão assim, ó. Mas não respingou um respingo de água no buraco. Mas quando Deus quer assim, tem buraco grande no teto da minha casa, que era para me botar, era bacia para parar a água. Mas como a mão de Deus está sobre a minha casa desse jeito, ó, não respingou um pingo de água. Mas você tá vendo aí, ó, quando a mão de Deus não tá. Carro sendo levado pela água, casa sendo derrubada. Ali é quando a mão de Deus não tá e ele deixa a bagaceira acontecer. E ele deixa o diabo fazer a arruaça. E ele deixa o diabo envergonhar. Mas quando a mão de Deus tá, e se ele permitir alguma coisa na minha casa, é para ele me dar coisas maiores do que essa. É para ele engrandecer o nome dele. Qualquer coisa que aconteça, é para engrandecer o nome de Deus, seja ruim, seja boa, na minha vida e na tua vida que serve. Agora, na vida que você não serve, que você não obedece, é Deus mandando tu te consertar. É Deus mandando tu sair do mal. Tu parar de armar laço contra o órfão, a viúva, o humilhado, o necessitado. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, com o capítulo de número 7 de Daniel, para a glória de Deus. Amém? Tchau.